Glória a Deus. Apocalipse capítulo de número 1, versículo 9. Quem achou diz amém. Se tu não achou, olha aqui para a tela que eles já colocaram aqui. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na tribulação e no reino, e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha que é chamada de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Eu estava no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, e o que vês, escreve-o num livro, e o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E voltei-me para ver a voz que falava comigo, e voltando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais semelhante ao filho do homem, vestido com uma roupa comprida até os pés, e cingido com um cinto de ouro até o peito. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e seus olhos como chama de fogo, seus pés como latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto, mas ele pôs a sua mão direita sobre mim, me dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive, que estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de estar na tua casa essa noite, para glorificar, exaltar e engrandecer o teu nome. A palavra é tua, a Devec de Curitiba pertence a ti, e nós estamos aqui porque te amamos, Senhor. Que mais uma vez o teu Espírito ele tenha liberdade em passear por essa casa essa noite. Salva, cura, liberta, batiza, transforma, faz aquilo que apraz ao teu coração. Deus, amarra-nos no teu altar, leva, Senhor, a nossa mente cativa a ti, e resgata aquilo que nós perdemos com o passar do tempo. Fica conosco, Senhor, até o término desse culto, e nós prometemos tributar a ti toda a honra, toda a glória e todo louvor para sempre, amém e amém. Glória a Deus. Olhe para cá, redobre sua atenção, me empresta a sua mente aqui por alguns segundos. Eu prometo ser breve, mas eu quero ser fiel a tudo aquilo que o Espírito de Deus ele já tem comunicado ao meu espírito para essa noite, para esse culto, para esse momento. O ministério terreno de Cristo ele tem uma duração de 3 anos e meio. E quando nós lemos os evangelhos, a gente percebe que Jesus trouxe 12 homens para perto dele, para que esses homens pudessem não só apenas auxiliá-lo enquanto estava aqui na terra, mas também darem continuidade ao seu ministério. Desse grupo de 12, ao ler os evangelhos, a gente percebe que 3 deles eram mais próximos. Quando você ler o evangelho de Marcos, no capítulo de número 5, você percebe que Jesus ele chega no porto de Cafarnaum, e um pai desesperado, chamado Jairo, se apresenta a Jesus pedindo que ele entrasse na sua casa para que a sua filha de quase 12 anos não viesse a falecer. Nesse momento você percebe que Jesus ele vai ser seletivo. Ele não autoriza que a multidão o acompanhe, e muito menos alguns dos seus discípulos. Somente Pedro, Tiago e João vão com Jairo até a casa dele. Quando Jesus chega ali, você percebe que Jesus tira as pessoas que já estão ali dentro, e só entra no quarto onde a menina estava, o pai, a mãe, Cristo obviamente, e Pedro, Tiago e João. Os outros discípulos, eles ouviram acerca dessa ressurreição, eles tiveram conhecimento desse relato, mas somente esses 3 ouviram Jesus olhando para essa menina e dizendo: menina, te digo, talita cumi, levanta-te. Foi esses 3 que testificaram de perto a morte indo embora, e as mãozinhas daquela menina voltando a se mexer, o seu pulmão voltando a ter ar, voltando a respirar. E aquela mãe que outrora chorava pela morte da menina, agora chorando talvez de alegria, por ver que Jesus devolveu a esperança da sua casa. Foi esses 3 que testificaram de perto esse milagre.
No capítulo de número 9, ainda de Marcos, Jesus caminha com eles para o que vai ser conhecido como Monte da Transfiguração. E quando ele chega ali, Jesus se revela a eles em glória. Pedro, Tiago e João tiveram essa experiência. Cristo se revela a eles em glória, para que o culto ficasse mais pentecostal ainda. A Bíblia diz que aparecem duas testemunhas, Moisés e Elias. E como se o negócio já não tivesse bom o suficiente, Deus ainda brada naquele lugar dizendo: esse é o meu filho amado, a quem me comprazo, ouvi a ele. Já imaginou um culto como esse? Jesus se revelando, Moisés e Elias aparecendo ali, e Deus trovejando sobre a terra, de maneira que os homens poderiam ouvir a sua voz. Os outros discípulos ouviram acerca desse evento, mas somente Pedro, Tiago e João viveram esse momento. Foi a esses três, ainda um pouco à frente, ainda no Evangelho de Marcos, que Jesus compartilha com ele a agonia da cruz, que Jesus expressa a aflição da sua alma e diz que a sua alma está profundamente angustiada. O que a gente entende é que esses três carregaram memórias, experiências que os outros não experimentaram. Eu acho que a gente consegue ter uma pequena noção do que eles viveram quando a gente termina de ler o Evangelho de João, porque João termina o seu Evangelho dizendo que se fosse registrado tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele curou, que ele libertou, que ele se manifestou, ele julga que faltariam livros no mundo que pudesse conter tudo aquilo que ele fez. Isso significa que ele foi muito mais além do que aquilo que nós temos consciência. Ele curou mais pessoas do que a gente imagina. Ele ressuscitou mais mortos do que a gente possa imaginar. Ele transformou mais pessoas do que de fato está registrado. E Pedro, Tiago e João, eles carregam essa memória, essa experiência que os demais discípulos não carregam. Talvez por causa dessa intimidade, talvez por causa dessa comunhão, pastor Jarmuth, que eu acredito que o que mais sofreu acerca do tempo tenha sido João. Não apenas porque foi o único apóstolo que morreu de morte natural, mas também foi o único que morreu, o último que morreu. Ou seja, ele teve que ter estrutura para ver todos os seus companheiros ministeriais partirem para a glória na sua frente. E se você olhar para a biografia de João, a gente pode ver pelo menos 3 marcas que deveriam ter marcado a sua vida com dor, com lágrimas, e que ele deve ter sentido muita saudade. O primeiro, obviamente, é Cristo. Quando Jesus morre, a gente entende aqui hoje que era necessário essa morte. Ele precisava morrer para que a gente estivesse aqui, mas ainda assim que ele precisaria morrer, isso não era tão simples assim, porque para João ficaria a lembrança, a saudade de que nunca mais, pelo menos aqui nessa terra, ele teria o seu mestre ao seu lado. Se você tem algum parente que mora em outro estado do Brasil ou fora do Brasil, você sabe do que eu estou falando. Se você já deixou alguém na rodoviária ou no aeroporto, e ainda que você sabe que ele foi para uma oportunidade de emprego, para uma oportunidade de estudo, você não saiu dali alegre, feliz. Você saiu dali sabendo que era importante essa viagem, mas marcado pela dor da saudade. João sabia que o sacrifício vicário de Cristo deveria acontecer, mas saber que não teria mais o mestre para reclinar a sua cabeça no seu peito, saber que não teria mais o mestre para direcioná-los com palavras de vida, eu tenho certeza que isso de alguma forma marcou a vida do apóstolo João de uma forma especial. A segunda perda que João tem na sua vida é porque no ano 44 depois de Cristo, a mando de Herodes Agripa, diz a história que Tiago é o primeiro apóstolo a ser morto, ele vai ser decapitado. Tiago não é só um homem que faz parte desse grupo seleto de Cristo, que esteve com João e com Pedro na casa de Jairo, no Monte da Transfiguração, no jardim do Getsêmani. Não, Tiago, além de ser alguém que compartilhava com João de uma intimidade, Tiago era filho de Zebedeu e da irmã Salomé, era irmão de sangue de João, além de um companheiro ministerial, além de alguém que estava ao seu lado, pregando o evangelho, a palavra de Deus. João era irmão de sangue de Tiago, cresceram juntos, dividiram sonhos, projetos, e agora João vai ter que ter estrutura para suportar a segunda perda, qual? A morte do seu próprio irmão Tiago. Então você percebe, Jesus já tinha morrido, agora Tiago morre, e quem sobra é João e Pedro. E esses dois,
ainda tem muitas histórias juntos. Se a gente procurar relatos na Bíblia, você vai ver que foi a esses dois conferido a oportunidade de preparar a última ceia, o momento em que eles estariam juntos, antes de Jesus ser morto. Foram esses dois que no capítulo de número 3 de Atos dos Apóstolos, ao entrarem no templo, Pedro solta a célebre frase: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta-te. Esses dois carregavam ainda muitas memórias juntos, mas diz o escritor John Fox, o inglês do século XIV, escrevendo no seu livro, Livro dos Mártires, falando acerca desse momento. A história diz que uma vez chegaram para Pedro dizendo: Pedro, Nero está procurando a sua morte, ele vê a ocasião para te matar. E os amigos de Pedro, querendo resguardar a sua vida, o aconselham, pastor John, a fugir da cidade. Enquanto Pedro está saindo para que ele não pudesse morrer, ele tem uma visão, e nessa visão ele vê Cristo vindo na sua direção. Quando Pedro percebe isso, a história diz que Pedro se prostra e começa a adorar a Jesus, mas Jesus não recebe a sua adoração, passa direto por Pedro e vai em direção à cidade, e se incomoda muito, pastora Débora. Pedro, ele olha para Jesus e diz: Senhor, para onde o Senhor está indo? E Jesus olha para ele e diz: eu estou indo para a cidade para ser crucificado pela segunda vez. O que Jesus está dizendo é reprovando a sua fuga, porque se Jesus entregou a sua vida pelos seus discípulos, agora eles não deveriam ter medo em perder a sua própria vida por amor a Jesus. Quando Pedro se vê reprovado por Cristo, a história diz que ele volta até a cidade, e quando ele volta, acontece o que se espera: ele é pego pelos homens e vai ser morto. Aqueles homens vão matar a Pedro da mesma forma que Cristo foi morto, crucificado. Só que numa última prova de amor, Pedro olha para eles e diz: eu não sou digno de morrer como o meu mestre morreu. Se vai me crucificar, me crucifiquem de cabeça para baixo. E é assim que João tem a terceira perda na sua vida. Cristo morre, Tiago morre e Pedro morre. O que sobra para o velho bispo de Éfeso? Somente a saudade, as lembranças de quando estavam juntos, de quando pregavam a palavra junto, dos milagres que Cristo fez através do seu ministério. O que sobra é a saudade. Mas a história diz, ainda John Fox escrevendo, que Domiciano, o imperador da época, filho do grande imperador Vespasiano, vai mandar preparar um caldeirão de óleo fervendo, e a proposta é jogar João ali dentro. E da mesma forma que Pedro foi morto, que Tiago foi morto e outros discípulos foram mortos, que agora João também seja morto. Eu acredito que para todos naquele lugar olhavam para aquela cena e pensavam: coitado do velho João, pregou tanto, se doou tanto, fez tanto pelo reino, para morrer assim, para morrer dessa forma, para morrer dessa maneira. Para todos aquilo ali era uma sentença. Mas eu acredito que para João, na mente dele, ali não era o final, ali era uma oportunidade. João sabia que enquanto ele estava ali sozinho, labutando na obra do Senhor, nesse exato momento, na eternidade, eles estavam, os seus discípulos, ao redor do mestre, todos juntos, e estavam com Cristo outra vez. João sabia que esse caldeirão de óleo fervendo não era o final, mas era o passaporte para ele se encontrar com Cristo outra vez. Ele sabia: aqui é a oportunidade que eu tenho, o meu corpo cairá nesse caldeirão, mas a minha alma ressurgirá na glória. E a oportunidade que eu tenho de abraçar o Cordeiro de Deus outra vez, é a oportunidade que eu tenho de rever meu irmão Tiago, de rever meu companheiro de ministério Pedro, de lembrar os feitos que tivemos aqui na terra. Eu imagino que João deveria pensar no seu coração: se vocês não me lançarem aí dentro, eu vou mergulhar dentro desse caldeirão de óleo fervendo, porque o meu corpo perece aqui, mas a minha alma ressurge nos braços dele na eternidade. Oh, glória a Deus, aleluia. É nesse momento que a história diz que pegam João e jogam ele dentro desse caldeirão de óleo fervendo. Só que alguém se inclinou do paraíso
parapeito da eternidade. E eu imagino dizendo: ainda não, agora não, ainda não chegou o momento. Deus achou por bem poupar a vida do apóstolo João. E a história diz que ele mergulha naquele caldeirão de óleo fervendo e sai ileso dali, como se nada houvesse acontecido. Nenhum fio da sua cabeça foi queimado, nenhuma parte da sua roupa foi queimada. A sua vida é poupada, preservada. E é nesse momento que o império começa a ter problema. Por quê? Porque se essa notícia começar a vazar, que Jesus, ou melhor, os seguidores de Jesus não morrem e não temem mais a morte, eles não conseguirão mais segurar a influência de Cristo na vida dos homens. Aquilo que era para ter terminado na sua morte se avolumou muito mais do que eles esperavam. E agora, com o testemunho que os seus seguidores estão vencendo a morte, é aí mesmo que eles não conseguirão impedir o avanço da pregação do Evangelho. É dentro desse cenário que ele vê a oportunidade de pegar João e colocá-los numa ilha chamada Pátimos. Pátimos era como se fosse uma prisão sem grade. Ficava ao sul de Mileto, a 80 quilômetros de Éfeso. Era um arquipélago do mar Egeu. Pátimos era uma ilha estéril, vulcânica, que as pessoas eram colocadas ali para serem largadas à sua própria sorte. Os homens eram lançados ali para serem mortos, para serem esquecidos e lutarem pela sua sobrevivência. Quando o Império Romano pega João e coloca ele em Pátimos, o que ele está dizendo é: nós acabamos com a sua vida, nós roubamos a sua vida social, nós roubamos a sua vida pessoal, nós roubamos seu ministério, nós roubamos seus sonhos, nós roubamos seus projetos, nós roubamos aquilo que movia a sua alma. Por quê? Porque Pátimos não é um lugar de sonhos, Pátimos não é um lugar de projetos, Pátimos é um lugar de morte, Pátimos é um lugar de final de existência. Quando um homem era lançado em Pátimos, ele era colocado ali para viver pela sua própria sorte. Em Pátimos, ninguém pensa em trocar de carro. Em Pátimos, ninguém pensa em trocar de casa. Em Pátimos, ninguém pensa em fazer uma faculdade. Em Pátimos, ninguém pensa em se casar. Pátimos, ninguém pensa em ter um filho. Em Pátimos, ninguém projeta fazer uma campanha para fazer um intercâmbio. Pátimos não é um lugar onde as pessoas se planejam para conhecer uma outra nação. Pátimos não é um lugar de projetos. Pátimos é um lugar de final. Pátimos é um lugar de morte. E quando colocam João ali na ilha de Pátimos, o que eles estão dizendo é: acabou sua vida, acabou seus sonhos, acabou seus projetos. Você perdeu contato com a sua família, você perdeu contato com a sua igreja, você perdeu contato com o seu ministério, você perdeu contato com os seus projetos. Aqui não é o lugar de sonhar. Quando ele chega ali, talvez na mente de João, ele pensa: aqui vai ser o final dos meus dias. O que João só não esperava é que tem alguém que vai chegar em Pátimos, que não precisa da autorização da terra. Tem alguém que chega em Pátimos que não precisa de autorização de império nenhum. Tem alguém que vai chegar em Pátimos que sabe andar sobre o mar, e se não for necessário, ele abre o mar e atravessa com pés a secos. Ele chega aonde ninguém chega, ele pisa aonde ninguém pisa, ele alcança onde ninguém alcança. Enquanto João está ali nos seus conflitos, ele ouve uma voz quebrando o silêncio da ilha atrás dele, e essa voz é direta e objetiva, dizendo: João, João, não chore, João, não tema, João, não se desespere, João. Parece que aqui deveria ser o último estágio, parece que aqui deveria ser o último lugar, mas eu não te trouxe aqui para morrer, eu te trouxe aqui para produzir. Tem 7 igrejas que se alimentarão do teu processo de Pátimos. Há uma mensagem que vai ser pregada em Éfeso, em Esmirna, em Pérgamo, em Tiatira, em Sardes, em Filadélfia. E de onde virá essa mensagem? Do Google, da rede social? Não. Vai vir do testemunho de Pátimos, do processo de Pátimos, do lugar de Pátimos, do ambiente de Pátimos. Eu vim gritar em Curitiba essa noite que eu conheço alguém que pisa onde ninguém pisa, que chega onde ninguém chega, que alcança onde ninguém alcança. E eu vim te dizer que ele tem uma saída para aquilo que os homens já não enxergam mais saída. O
o mal do século, o problema da sociedade hoje é a depressão. A depressão é como Patmos, ela rouba a comunicação, ela rouba o contato, ela está roubando maridos de suas esposas e esposas dos seus maridos, quebrou a comunicação entre pais e filhos, tirou projeto de dentro de jovens brilhantes, tirou o vigor de dentro de mentes extraordinárias. A depressão tem exilado pessoas e muitas delas, já não sabendo o que fazer, estão exiladas daquele lugar. Isso é tão sério, que se você der uma pesquisada, você vai perceber que a terceira maior causa de mortes no Brasil hoje, entre adolescentes e jovens, é o suicídio. E alguém pensa: Yuri, isso é o problema do Brasil? Não. Quando você olha para o mundo, isso cai para segundo, pastor Jarmuth. É a segunda maior causa entre jovens e adolescentes no mundo. Ele tem entrado em casas, em famílias, e tem algemado e aprisionado pessoas. E isso é tão sério, que a gente tem visto o reflexo disso dentro da nossa sociedade. Quando eu estive ao Nordeste pela primeira vez e fui pregar em algumas igrejas ali, o pastor daquela cidade me levou para conhecer a cidade. Ele me disse: atualmente o governo construiu uma ponte que facilitou, pastor Joe, a comunicação entre duas cidades, entre dois bairros. Eles construíram uma ponte que desafogou o trânsito local e realocou eles para um outro lugar. Eu disse: que bênção, pastor. E quando passávamos em cima dessa ponte, pastora Débora, ele disse: você percebeu que ela está cercada por telas? E eu disse: eu estou vendo. Eu perguntei por quê. Ele disse: porque esse lugar, que era para facilitar a vida das pessoas, se tornou um ponto de suicídio. Ele disse: todos os dias praticamente, pessoas vêm para cá de madrugada, param os seus carros e se lançam daqui de cima para baixo. As autoridades locais, tentando diminuir isso, colocou telas ao redor, mas não é o suficiente. Só não está mais grave, só não está pior, por causa de cristãos que à meia-noite tiram plantões em cima dessa ponte, ficam observando a movimentação de carros suspeitos, pessoas andando sozinhos. E quando vê alguém andando sozinho, eles se aproximam, fazem uma oração, pregam a palavra. E por causa desses anjos da meia-noite, muitas pessoas não estão sendo mortas. Um bombeiro militar no estado do Rio de Janeiro me procurou e disse: nos últimos meses a corporação precisou criar uma equipe tática só para atender casos de suicídio no centro do Rio de Janeiro. E eu perguntei: todos os dias tem ocorrência? Ele me disse: todos os dias tem ocorrência. A depressão tem roubado a vida de pessoas e tem levado muitos à morte. E as pessoas estão dentro de casa vendo os seus filhos se cortando, já deram remédio, já procuraram um psicólogo, passa 2, 3, 10 anos e já não sabem mais o que fazer. E eu vim aqui te lembrar o que nós estamos fazendo essa noite. Eu conheço alguém que chega onde os remédios não chegam, que chega onde o divã não chega, que chega onde a terapia não chega, que chega onde os amigos não chegam, aonde o teu poder de argumentação se limitou, aonde a ajuda humana se limitou. Eu vim declarar essa noite: Jesus vai pisar na terra da tua aflição, vai entrar no quarto daquele menino, vai entrar no quarto daquela menina, vai entrar na tua família. Tu não perderás o teu casamento, não perderás os teus projetos. Jesus vai pisar lá também. Oh Espírito Santo de Deus, eu vivi isso dentro de casa. Eu completei esse ano 9 anos de casado com minha esposa. Eu conheci minha esposa, pastor, dentro da igreja, serva do Senhor, envolvido com as coisas da igreja, envolvido com as coisas do ministério. E quando nós começamos a namorar, projetamos o nosso casamento, estávamos projetando o nosso casamento. Quem aqui casou recentemente ou está se preparando para casar sabe, irmão, que casar é caro demais.
tem que ter salão, tem que ter buffet, foto, e cada vez tem mais coisa. Eu estava me preparando em homem para casar, e a gente não tinha recursos suficientes, e eu olhei para ela e disse: eu não tenho condições de financiar o casamento que a gente deseja ter, e a minha família também não tem condições disso. Ela disse: os meus pais também não têm. E eu falei para ela: ainda que os nossos pais terrenos sejam limitados para nos ajudar, existe um Pai celestial que sonha os nossos sonhos, que financia projetos, que sonha com a gente. Eu disse: eu tenho um Deus que Ele é dono do ouro e da prata, e se a gente orar, Deus vai reagir à nossa oração. Lá no Rio de Janeiro, lá na Ilha do Governador, nós fizemos uma campanha de oração, pastor Jarmuth, 5 horas da manhã. Eu me casei muito cedo, muito novo. A minha esposa ainda estudava, então eu ia para casa dela às 5 da manhã. A gente ia para o jardim da oração, a gente orava, depois eu deixava ela na escola. Ela casou com 18 anos, e ali a gente começou a orar para Deus prover tudo que a gente precisava. 5 horas da manhã, no meio do mato, a gente estava batendo na porta do céu, dizendo: Senhor, a gente precisa de uma provisão, de uma orientação. E foi ali que eu vi Deus mandando a televisão que eu queria. Foi ali que eu vi Deus mandando a geladeira dos meus sonhos, que o freezer era embaixo, a geladeira era em cima. Foi ali que eu vi Deus mandando o sofá retrátil. Foi ali que eu vi Deus mandando a máquina de lavar. Foi ali que eu vi Deus fazendo coisas que aos meus olhos era impossível. A gente estava vendo as coisas acontecendo, mas não tinha onde morar, pastora Débora. E eu comecei a orar, e era uma luta. Eu não sei aqui em Curitiba, mas no Rio, uma luta terrível. Os donos dos imóveis pediam um depósito de 3 meses. Irmão, já era difícil pagar 1 mês para morar, quanto mais pagar 3 na frente para depois ir morar. Uma luta terrível. Tinha que ter seguro fiança, fiador, uma dificuldade terrível. Mas foi na oração que eu vi Deus se movimentando. Eu estava no estado de São Paulo pregando. Ela me mandou mensagem dizendo: Yuri, achei o apartamento dos meus sonhos, perto da igreja, 2 apartamentos por andar, só tem 4 no prédio inteiro. Eu disse: meu Deus, quanto é esse apartamento dos sonhos? Ela me disse o valor do aluguel. Eu disse: como é que faz para morar aí? Ela disse: é direto com o proprietário, não precisa ir passar pela imobiliária. Eu disse: direto com o proprietário? Ela disse: é. Eu disse: para fazer o contrato. Ela não tinha carteira de trabalho, só tinha identidade. Ele me disse: paga o primeiro mês e eu faço o contrato na tua identidade mesmo. Eu disse: é assim? Ela disse: é. Eu já tinha uma conta conjunto com ela. Eu disse: saca o dinheiro aí e pega a chave desse apartamento, pelo amor de Deus, para a gente não perder essa oportunidade. Quando a gente pegou a chave do apartamento, que eu voltei de viagem, o dono do imóvel me disse: olha, a menina que vagou o imóvel acabou se arrependendo e bateu aqui na minha porta querendo morar de novo lá. Só que nesse meio tempo eu disse que já tinha alugado para um casal, não daria mais tempo. Irmão, só Deus faz isso. Cuidado com esse crente que sentou do seu lado. Olha para ele de rabo de olho para não dar muito na cara. Cuidado com esse crente é estranho. Ele compra carros sem dinheiro, ele vai em lugares sem oportunidade, ele faz uns negócios estranhos, e o mais estranho é que Deus costuma honrar a campanha que esse povo faz. Se tu estiver vendendo algo, cuidado. Cadê os músicos? Me ajude aqui. Oh glória. Se tu estiver querendo vender alguma coisa, cuidado. Crente é estranho demais. Oh glória a Deus. Deus abre madre, Deus dá passaporte, Deus faz milagre. Essa campanha costuma mover os céus. Foi nesse ambiente profético que eu comecei a minha vida matrimonial. E é nessa hora que a maioria dos filmes da Disney, pastora Débora, termina assim, ó: e viveram felizes para sempre. Só que ali começavam meus dias de verão. Eu não sabia, eu demorei a perceber. Redobre sua atenção, se ajeita na cadeira e me empresta sua mente aqui. Eu demorei a perceber que o excesso de sono não era preguiça. Eu demorei a perceber que a falta de cuidado com a casa não era relaxamento. Eu demorei a perceber que a falta de afeto comigo não era indiferença. Eu demorei a perceber, pastor, que ela estava em Patmos. Eu demorei a perceber que ela precisava de ajuda.
Eu cresci num ambiente que as pessoas falavam: depressão é falta de espiritualidade, depressão é falta de Deus, é falta do que fazer, é falta de uma louça para lavar, é falta de problema. Então eu não sabia como administrar. Eu vi as coisas crescendo e eu tentei resolver do meu jeito, pastor John, e eu quase perdi a minha casa, eu quase perdi a minha família, porque eu pensava que poderia administrar aquela situação. A gente não falava porque eu tinha medo do que as pessoas iriam pensar. Muitas vezes as pessoas são indiferentes à nossa dor. Eu chegava numa igreja com ela e ela passando por esse processo, sofrendo. As pessoas muitas vezes eram indelicadas. Sua esposa não fala, sua esposa é quieta, é calada, e isso feria ainda mais ela. E ela ficava com vergonha de ir nas igrejas comigo, porque sabia que ela achava que não seria aquilo que ela achava que eu precisaria que ela fosse. Então ela começou a se retrair. As coisas foram saindo do controle. A gente não compartilhava com nossos pais, com a nossa igreja, com ninguém, porque as pessoas, o que as pessoas pensariam? A esposa do pregador, do pastor, está doente, está depressiva, e começariam a especular várias coisas. E eu queria proteger ela de qualquer forma. Eu não queria que nem por uma fração de segundos o seu caráter fosse colocado em xeque. Só eu sabia a mulher amável e de Deus que eu tinha dentro de casa, e naquele momento ela não poderia ser. Tem um capítulo desse livro que eu falo sobre rastros de um furacão. Quando uma pessoa está com depressão dentro de casa, a casa inteira sofre junto. Não, quando a bomba explode, não explode só ela, mas ela explode tudo que está ao seu redor. Os filhos estão comprometidos, o casamento é comprometido, a vida espiritual é comprometida, a vida social é comprometida, e essa bomba estourou lá em casa, e daqui a pouco todos nós estávamos comprometidos. Às vezes tinham meses que a gente não se alimentava direito, porque ela não tinha forças para fazer, que dirá para mim e para ela, quanto mais para alguém que quisesse ir lá em casa. Então eu me virava com o que tinha, uma panelinha de arroz, fritava um ovo, comia um frango, e ninguém sabia o que acontecia dentro da minha casa. E eu orava dizendo: Senhor, muda a sorte, muda a sorte. De repente o quadro foi piorando, piorando, piorando. Eu ia pregar e ela não ia mais comigo, eu ia ministrar e ela não ia mais comigo. Eu via Jesus salvando, eu via Jesus curando, eu via pessoas sendo alcançadas pela mensagem. E quando eu chegava em casa, ela estava trancada dentro de um quarto escuro, e eu me questionava: Deus, tu me esqueceu? O maior sonho da minha vida, pastor, era casar e ter filhos, e eu disse: agora meus sonhos, minha vida foi por água abaixo, o Senhor me esqueceu. E eu me lembro de um dia que eu estava saindo para pregar numa igreja mais tradicional. Eu estava de terno e gravata, e eu me lembro que eu bati na porta do quarto e eu disse para ela: vamos comigo à igreja, eu te espero, a gente chega um pouco mais tarde, mas vamos comigo lá, Deus tem uma palavra para você. E ela inclinou a cabeça, olhou para mim por cima do cobertor, começou a chorar aquelas lágrimas pesadas e disse: eu não consigo, eu não tenho força. Se cobriu, virou para o canto da parede e começou a chorar. Quando eu fechei a porta do quarto, eu estava no ápice da minha guerra. É como Davi no Salmo 55, que ele diz: quem me dera ter asas como as pombas, eu voaria para o meio do deserto e passaria a noite ali. Naquele dia tudo o que eu queria, Tainã, era um par de asas para voar. Eu não queria dormir em casa naquela noite. Se eu pudesse sumir dos meus problemas, eu sumiria, mas eu estava vivendo os meus dias de verão. Eu olhei para os céus e disse: Senhor, eu não tenho mais estrutura para viver dessa forma. Eu peguei o telefone, liguei para o pastor e disse: pastor, hoje eu não posso ir pregar, eu preciso ficar em casa cuidando da minha família. Eu não entrei em detalhes, eu não disse o que estava acontecendo, eu não queria expor ela, mas o pastor ficou tão ofendido, achando que eu desmarquei em cima da hora. Eu não honrei o convite que ele fez, que ele nunca mais me convidou para pregar na igreja dele. Eu me desarrumei, fui para a varanda da minha casa e eu olhei para os céus e disse: Deus, a partir de hoje eu não pregarei mais a tua palavra, eu não pregarei mais a mensagem que o Senhor me deu.
Eu não estava me afastando da igreja. Empresta sua mente aqui. Eu estava parando as minhas atividades ministeriais. Eu não estava me desviando da igreja. O que eu estava dizendo: Senhor, eu não quero ser um personagem. Eu não quero estar no altar, ver a igreja sedenta para ouvir uma palavra, e quem precisa ouvir sou eu. Eu não quero orar por alguém quando quem precisa de oração sou eu. Eu não quero abraçar alguém quando quem precisa ser abraçado sou eu. Eu disse: eu não tenho mais estrutura para viver dessa forma. Eu não quero mais. Passaram-se alguns minutos. Ela não ouviu o barulho do carro saindo na garagem. Ela veio envolvida no cobertor até a sala. E a casa toda escura. Ela olhou para mim e disse: você não vai mais? Eu disse: eu não vou mais hoje. E não vou até Deus mudar a sorte da nossa casa. Eu preciso de uma resposta de Deus. Ela começou a chorar, porque só eu e ela sabíamos o peso dessa palavra, pastor Jarmuth. Desde os meus 13 anos de idade, eu decidi acreditar nas profecias que eu ouvi. Eu não tinha um plano B. Eu já tinha renunciado a um concurso militar, um concurso público, por causa do altar. Toda a minha vida financeira pessoal estava amarrada àquilo. E só eu e ela sabíamos o peso daquela decisão. Eu estava abrindo mão de projetos, não de 1 ano, de 2 anos, mas desde a minha adolescência. Todas as decisões que eu tinha tomado era para que um dia eu pudesse ser útil ao seu nome nessa terra. E só eu e ela sabíamos dessa decisão. E ela começou a chorar e ela disse: não para não. Não para não, porque as coisas não vão melhorar. As coisas vão só piorar. Você está fugindo do seu chamado. Deus não vai ter misericórdia. Continue. Deus vai me curar. Deus vai me tirar disso. Eu disse: eu não tenho mais a estrutura. Eu preciso de um milagre dele. A madrugada inteira um luto, a semana inteira de luto, até que ela chegou para mim e disse: eu não tenho forças para ir na igreja que a gente congrega. Eu emagreci, meu cabelo caiu, as pessoas vão comentar, eu vou ficar com vergonha, eu não tenho coragem de ir na igreja. Mas se você quiser ir no jardim de oração, aonde nós íamos 5 horas da manhã, e que Deus mandou a geladeira, que Deus mandou a televisão, que Deus mandou o apartamento, que Deus mandou o sofá. Se você quiser ir lá, com você eu vou lá. Oh meu Deus do céu. Esse lugar não era um lugar muito frequentado à noite, pastora Débora. Não era nem aconselhável ir à noite ali. Era um lugar muito erro. E eu fui depois das 10, porque eu não queria que ninguém nos visse, pastor Jarmuth. Eu não queria que ninguém visse a gente ali. E eu fui tarde da noite. A gente morava numa ilha, dava de frente para a praia. E daquele lugar, somente sendo iluminado pela lua, nós oramos, conversamos, choramos. E ela tentava me convencer ao contrário. E eu disse: não, eu preciso de cura. Eu preciso de um tempo. Eu preciso ser liberto. O último capítulo desse livro eu falo depressão, a doença que me curou. Eu pensava que era só ela que precisava de cura, e eu nem sabia que eu precisava daquele processo tanto quanto ela. Naquele ambiente ali, quase que meia-noite, a gente já estava se organizando para ir embora, quando de repente me sai uma mulher de dentro do mato. Eu não sei o nome dessa mulher, eu não sei aonde ela congrega. Se passar do meu lado eu não sei nem quem é, mas numa distância daqui para o pastor Jarmuth, aquela mulher saiu de dentro do mato e começou a marchar naquele lugar, e a falar em línguas. Ela marchava e falava em línguas, marchava e falava em línguas. Quando ela passou na minha frente, o meu corpo arrepiou todo, da cabeça aos pés. Eu olhei para minha esposa e disse: ele está em Patmos, ele pisou em Patmos. Eu sei que é ele, a minha alma reconhece ele. Ele chegou aqui. É aquela presença que não precisa de apresentação. É aquela presença que chega quando as malas estão prontas. É a presença que chega quando a gente vai dar um cabo, quando a gente não vê mais esperança. E de repente ele quebra o silêncio e ele desce.
Você sabe do que eu estou pregando. Você sabe do que eu estou falando. Se ele não tivesse entrado naquele quarto, você tinha morrido. Se ele não tivesse entrado naquela casa, teu casamento acabava. Se ele não tivesse chegado naquela empresa, tu tinha feito uma besteira. Você sabe do que eu estou pregando essa noite. Ele chegou ali. Eu fechei os olhos e comecei a chorar. Quando eu reparei, aquela mulher estava parada na minha frente, pastor, falando em línguas. Oh, Espírito Santo de Deus, quando eu abri os olhos, levantei a cabeça, aquela mulher disse: homem, assim diz o Senhor, quem te mandou parar? Quem te deu autorização para parar? Quem disse que você escolhe a hora que tem que parar? Sou eu que chamo e só eu digo quando termina. Sou eu que chamo e só eu digo quando acaba. Parecia que aquela mulher estava na sala da minha casa, porque ela falou coisas que só eu e minha esposa sabíamos, pastor John. E ela começou a falar. E naquele dia Deus não curou minha esposa, não. Naquele dia Deus não tirou ela da depressão. Mas naquele dia Deus me posicionou de novo. E Ele me disse: ei, sabe quando você orava e parecia que o céu estava de bronze? Eu estava lá. Quando tu saía para pregar e ela tentou suicídio e não se matou, sabe por quê? Porque eu estava lá. Sabe por quê que tua casa não entrou numa estatística? Porque eu estava lá. Eu pensava que meu casamento tinha acabado, que meus sonhos tinham acabado, mas Deus me disse: por causa de mim, tua casa está de pé, tua família está de pé. E é por causa dele que eu declaro: tua casa não vai cair, teus filhos não vão morrer, por causa dele. Plantei e decidi seguir, foi por causa dele que você pode levantar suas mãos. Continua a lutar por causa Quantos de estamos aqui por causa dele? Quantos estamos aqui por causa dele? Oh meu Deus, eu pensava: acabou meus sonhos, acabou meu projeto. Mas eu vi Deus pegando o meu cenário de morte, entrando e dizendo: a última palavra ainda é minha. E eu vim em Curitiba para dizer que a última palavra ainda pertence a Ele. Em 2020, pastor Jarmuth, aquela menina que outrora pensava em se matar, eu vi se formando em psicologia. E toda segunda-feira ela tem de esposa de pastores e outras meninas dizendo: Jesus salva, Jesus cura. Tem jeito, sai de Patmos. Tem jeito, sai de Patmos. Tem jeito, sai de Patmos. Eu pensava que meus projetos tinham acabado, mas em 2021 Deus abriu a madre da minha esposa e me deu minha primeira filha, para que eu pudesse testificar da sua vitória. Eu viajei e estou 2 dias fora de casa, e tem um profeta lá de 2 meses que mama demais, para que o diabo saiba que a última palavra, Deus restaurou minha casa. E eu declaro: a tua vai ser alcançada pelo favor dele, pela graça dele. Se você crê nisso, dá um salto dessa